E aí, pessoal, vamos dar início aqui a mais um Pode Contar. Hoje, a convidada do dia é a própria Juliana. Esse tão esperado dia chegou. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história dela, sobre um pouco da Contabilize e saber um pouco da carreira dela realmente como profissional, como mulher dentro da contabilidade, né? Sobre as dificuldades que ela passou, sobre o momento que ela está vivendo. E eu gostaria que você, Juliana, começasse falando um pouquinho sobre você, da sua carreira, da sua história, de onde você veio. E um breve resumo da situação atual. E a gente vai desenvolvendo aqui nossa conversa. Perfeito. Luiz, obrigada pelo convite. Sinta-se em casa. Obrigada. Então, a minha trajetória começou lá atrás, desde 2005. Eu fazia o curso de matemática na UNEAL e depois de um tempo eu vi que não me identifiquei. Eu comecei com um propósito, mas depois de um tempo a coisa não fluiu, não me identifiquei, fui me sentindo desconfortável. E foi quando eu resolvi tentar outro curso e então investi no curso de contabilidade. De início eu já achei interessante porque eu sempre gostei desse relacionamento, sempre gostei da ideia de levar um conhecimento novo, né, uma proposta de melhoria. E quando eu conheci de fato o que funcionava na contabilidade, né, o propósito de ajudar as empresas a mensurarem custo, a entender como funciona a tributação, realmente isso foi me conquistando. Então chegou o ponto que eu concluí o curso de contabilidade, me formei, fiz o exame de suficiência, tive a aprovação. Trabalhei um bom tempo da minha carreira, foi em escritório, trabalhei em indústria também, mas o escritório ele proporciona, né, uma gama de conhecimento maior, porque você acaba lidando com diversos tipos de serviços, comércio, indústria, então proporciona uma gama de conhecimento maior, né, um nicho diferenciado. Então trabalhei um tempo em escritório, passei por 2 escritórios, e me envolvi em setores específicos, setor fiscal, que é onde a gente apura, né, a questão dos impostos, o setor contábil, onde a gente faz os fechamentos, balanço, aponta como é que está a provisão de contas a pagar. E foi vivendo essa experiência. A parte do departamento pessoal também me conquistou muito. Eu gostei dessa área trabalhista, dos direitos trabalhistas, de conversar com funcionários, de repente participar das homologações de rescisão, é onde a gente explica como que a gente chegou àquele cálculo de rescisão, né? O que é que a gente encontrou ali naquela relação de trabalho. Então, isso foi me fascinando. E o despertar para, de repente, empreender nessa área veio naturalmente, né? Eu sempre fui muito curiosa e sempre tentei entender um pouco mais daquilo que me era entregue. Eu queria entender como que funcionava, quais as opções que a gente tinha. E, naturalmente, assim, por onde eu passei, eu já conversava com clientes, já dava orientações além da área técnica. E, nesse meio tempo, eu fui recebendo sugestões de repente, trabalhar com consultoria. E da consultoria, naturalmente, já passar a atender uma empresa diretamente, né, como contadora. Então, foi bem natural o processo de empreender, porque o mercado foi me puxando, já foi realmente pedindo que eu Durante o período de estudo, você já trabalhava na área ou foi algo que você esperou a formação para depois correr atrás? Ou sempre foi dessa área da contabilidade? Não. Eu tive uma trajetória onde eu fui professora de informática durante 5 anos, na época do Windows Você XP. já me falou isso uma vez, realmente, mas faz tanto tempo que eu nem lembrava mais. E é tão interessante falar disso, Luiz, porque eu entrei na área da informática quando ela estava, vamos dizer assim, não iniciando, mas assim, ainda estava se tornando, né, conhecida. Tinha aquela transição, né? Exato, tinha os cursos, né, de informática. E foi onde eu aprendi muita coisa. E o que é interessante, assim, que toda essa vivência que eu tive nessa área, enquanto eu dei aula de informática, eu trouxe muito conhecimento para o que a gente faz hoje. Com certeza. Né? Eu trouxe muitas planilhas, até o uso do sistema Windows em si. Sim. Isso agregou muito. Eu tenho certeza que Deus me preparou todo esse caminho para poder a gente conseguir assumir a demanda que a gente tem hoje. Então, assim, a minha trajetória foi essa, né? De professora de informática, hoje é uma contadora. Enquanto isso, você já estava fazendo o curso também. Exato. Estava fazendo o curso de contabilidade, fui mãe dentro do período do curso, foi um desafio também. Eu tive que me afastar 6 meses, mas aí depois eu recuperei esse tempo. E durante o curso eu ainda trabalhava nessa área, né? Depois de um tempo foi que eu consegui um espaço na área de contabilidade e praticamente eu acredito que no meu último ano de curso foi quando eu realmente me envolvi na área e é
é quando você começa a enxergar a linguagem, você começa a compreender muita coisa que você estava vendo só na faculdade. A coisa começa a ser aplicada de fato quando você trabalha na área, né? Vai vivenciando a área e ao mesmo tempo estudando. E como foi que foi essa tua primeira experiência na contabilidade? Como é que chegou essa oportunidade a você? Essa oportunidade veio pela a escassez de profissionais dessa área, que é uma coisa que a gente enfrenta até hoje, né? Eu venho da cidade de Palmeira dos Índios e também já existe essa dificuldade lá há tempos. E eu fui chamada para trabalhar numa indústria, tá? E nessa indústria, praticamente eu vivenciei todas as áreas da contabilidade, a área fiscal, a área contábil, a área de departamento pessoal. Eles proporcionaram para mim um estágio. Durante o período de estágio, eu estava vindo para Arapiraca para aprender numa das indústrias de um dos sócios, foi onde me proporcionou esse conhecimento, esse treinamento, mais a faculdade. Então, tudo isso eu reunia, voltava para a indústria e conseguia aplicar. No dia a dia, o que foi muito útil foram as parcerias. Os amigos que a gente tem no dia a dia. A gente lida com situações novas e, de repente, uma coisa que está fora ali do curso, a gente tem um amigo para ligar e ele vai lhe direcionando e a gente vai conseguindo realmente ir driblando as dificuldades. Então, foi essa a minha experiência, né? Vamos dizer, o meu início, né? Na área pontapé na área, né? Exato. Assim, Juliana, você contou um pouco sobre a sua trajetória na faculdade, sobre o início dentro da contabilidade, mas eu acho que para chegar até a Juliana contadora, de fato, teve muita coisa, né? Não foi, não foi só assim, né? Tão resumido assim. Mas eu acredito, né, que durante esse tempo todo que tenha percorrido, você tenha passado por mais empresas, por mais locais e desenvolvido. Aí, quando foi que você teve realmente aquele estalo, assim, de dizer, estou preparada, agora é a hora que eu vou ser o dono do meu negócio? Isso aconteceu da seguinte maneira. Eu, como moradora, né, natural de Palmeira dos Índios, trabalhei lá, acredito que quase 5 anos no escritório, e foi quando meu marido recebeu uma proposta de trabalho em Arapiraca. Né? E praticamente tudo novo, ter que migrar de uma cidade para outra, embora perto, mas sem rede de apoio, né? Realmente deixa a gente desconfortável, a gente fica meio inseguro. E embora durante também o período em que eu estava em Palmeira, com os amigos que a gente foi criando, a rede que a gente foi construindo, eu recebi propostas para vir para Arapiraca, mas eu não me sentia segura ainda em fazer essa mudança com o filho, com o esposo. Mas aí aconteceu, de repente meu esposo recebeu uma proposta de trabalho em Arapiraca e a gente começou a avaliar a situação e entendeu, de repente, que fosse o momento da gente entrar na área. Então, rapidamente eu acionei uns amigos e consegui uma oportunidade de trabalho aqui em Arapiraca, no escritório. E durante esse período eu passei o quê? Acredito que uns 4 anos. Né? E me envolvi novamente em todas as áreas da contabilidade especificamente. Só aí já vão praticamente fiscal, 10 anos, né? De experiência, só aí, né? Só aí. E em escritório, né? Que proporciona. Aí a gente já muda de cidade, já passa a entender como é a legislação municipal já da cidade que a gente está. Vai entendendo, né? Alguns processos que são naturalmente diferentes. E, então, com essa oportunidade que a gente teve em Arapiraca, o que aconteceu? Naturalmente, também, alguns colegas, por saber que eu já tinha formação, já tinha também o meu registro, nos procuraram, né, para poder a gente, de repente, dar uma consultoria particular. Eles já tinham um serviço, mas pediram uma consultoria particular. E nessa consultoria, eles gostaram da abordagem que a gente teve, do acompanhamento que a gente fez, sem nenhum compromisso, e fizeram a proposta de repente, a gente assumir a contabilidade da empresa deles. E, naturalmente, também, esse nosso amigo indicou para outra pessoa e a gente já assumiu de cara ali 2 empresas e a coisa foi fluindo. Foi o pontapé que você precisava, né? Aquele incentivo. Exato. Foi a oportunidade de alguém conhecer o nosso trabalho, né? Sentir confiança, a gente ser útil também, sentir confiança. E a gente ia conseguindo dar conta com esse trabalho externo e com o escritório. Depois, um cliente vai indicando o outro e a rede vai crescendo ao ponto que a gente precisa entregar um pouco mais de tempo àqueles clientes. Me senti desconfortável porque... Era uma vida dupla. É uma vida dupla, ao mesmo tempo, e com muito respeito, né? Sim, eu tinha respeito ao escritório que eu trabalhei e também... com relação aos clientes que a gente estava assumindo, a gente precisa entregar um certo tempo,
né? A qualidade do serviço precisa se manter, Sim. é o nosso diferencial. E o que aconteceu? Naturalmente, outros clientes foram chegando e a gente precisou dispor um pouco mais de tempo. Uhum. Quando eu falo que me deixou desconfortável, é aquela ideia de assim, será que é a hora, né, da gente ir? Sim. A insegurança, a gente fica naquela insegurança porque a gente, quando é CLT, a gente tem algumas garantias, né? A gente tem um fundo de garantia, a gente tem um seguro-desemprego, a gente tem um salário na data certa do mês. E é isso que nos prende, que deixa a gente Você assim, você seguro. falou uma coisa assim que eu já parei para pensar algumas vezes. Sim. E assim, eu acho que é até um assunto legal para depois a gente conversar com algum investidor, com alguém que trabalhe nessa área, sabe? Mudando um pouco de assunto, mas já a gente volta. Sobre a questão da CLT, a gente sabe, né, que tem aquelas garantias seguradas, mas na vida autônoma também tem algumas formas dela recolher o seu fundo de garantia ou até mesmo o seu INSS. Será que, assim, já jogando uma pergunta para você, será que não seria uma boa o autônomo ele buscar uma previdência privada desde cedo? Sempre, sempre. Até porque a insegurança que a nossa previdência social passa já provoca realmente essa necessidade. As regras da Previdência Social, o INSS, vem mudando sempre. E, assim, até por conta da ocasião recente, né, desse desvio de valores, Sim. causa insegurança muito grande. É uma coisa que eu recomendo, inclusive, aos clientes do escritório, realmente fazer um investimento, ainda que na Previdência Social, mas o mínimo possível, mas não deixar de investir numa previdência privada, porque além dessa garantia, ela tem outras funcionalidades. A previdência privada, dependendo da aplicação que você faça, tem bancos que oferecem até o resgate. De repente, você não queira, né, evoluir com a contribuição, você pode até resgatar o valor aplicado, uma coisa que você não consegue na Previdência Social. Então, é uma recomendação realmente que eu faço do investimento na previdência privada. Então, quando se é autônomo, dá para se investir em garantias, né? A parte INSS, ele pode contribuir normalmente, de forma avulsa, via carnê. Ele pode se formalizar também como uma pessoa jurídica, onde ele vai passar a recolher o INSS ali por dentro da pessoa jurídica dele. Com relação à FGTS, de repente algum cliente queira um atendimento mais presente, né, de forma mais assídua, pode combinar até uma relação ali CLT e ele se registrar. Ele pode ser tanto autônomo como CLT. Ele se registrar na empresa e passar também a ter um FGTS, a ter um 13º. Então, a insegurança que eu passei é que quando a gente é mãe, a gente é esposa, a gente vem para uma outra cidade que a gente não tem rede de apoio, né? Tudo totalmente novo. Aí realmente a gente fica abalado e fica preocupado em fazer essa transição, de repente você deixar de ser CLT, onde eu me sentia de certa forma segura, e passar a ter meus próprios clientes, né? Meus próprios clientes e ter um compromisso com eles, e ainda assim a gente conseguir construir a vida a partir daquela outra remuneração, né? Daquela outra prestação de serviço. É um recomeço. O apoio que eu tive maior foi meu esposo, né? Foi ele que deu um pontapé inicial, inclusive foi ele que teve essa iniciativa. Olha, a gente já tem alguns clientes, eu acho interessante a gente já começar até a atendê-los. Alguns tinham essa necessidade da gente atendê-los presencialmente, mas eu não tinha ainda um espaço promovido para isso. Eu tinha só um espaço de trabalho, mas não era um espaço adequado para recebê-los. Então, ele disse, olha, vamos investir nisso, né? Pode deixar comigo. Então, ele foi lá, alugou uma sala, preparou toda a sala para atendimento e disse, olha, esse vai ter que ser o teu espaço de trabalho, vamos nos organizar para, de repente, a gente fazer essa transição e a gente passar a trabalhar só com o que é nosso, atender nossos clientes da nossa forma, e Deus vai prover, né, o necessário. E foi quando a gente tomou essa iniciativa, e graças a Deus, assim, foi muito positivo. Depois que acontece, a gente está muito inseguro, a gente podia ter feito antes. Mas acredito que tudo tem um propósito, tem a hora certa de fato para tudo, a gente precisa estar preparado também. E Deus nos prepara, né? Sim, e coloca a gente no momento certo. Então, foi isso que aconteceu. Foi o momento que a gente decidiu empreender, foi quando a gente precisou dispor de mais tempo para atender os clientes, né? E com isso fluiu de novos clientes ir chegando, que a nossa área funciona pela indicação. Né? A qualidade do serviço que a gente presta é praticamente o nosso defensor. Essa é a nossa principal propaganda.
E tem um ditado, né, que fala, né, que quem não é visto não é lembrado. E na Exato. contabilidade, se você não tem um cliente, você não consegue uma indicação de cliente. Você tem que... Vai um cliente indicando o outro e você vai conseguindo aumentar o número de clientes, né? Através dessa visibilidade. Dessa visibilidade. E também é o seguinte, a contabilidade é um serviço que ele exige uma relação de confiança. Exato. É uma relação de intimidade, porque a gente está entrando na vida financeira do outro, né? Entrando na vida financeira do outro, a gente quer queira, quer não, vai colaborar com esse equilíbrio financeiro do outro. Sim. Então, é muito particular. Então, quando a gente indica um serviço de contabilidade, a principal característica é a confiança, né? Às vezes a gente conversa, tem reuniões com empresários e a gente consegue sentir esse nível de desconfiança, né? A falta de segurança em si. Então, o que realmente assim, nos promoveu foi a qualidade do serviço que a gente presta, a segurança que a gente passa naquilo que a gente executa, né? Aquele zelo, aquele cuidado. E o que nos promoveu foi isso. A qualidade do serviço que a gente prestou a diversas pessoas foi o que nos divulgou, né? Essa relação de confiança. Né, também, né? Essa relação de confiança que a gente criou, o atendimento, o zelo. Isso foi, vamos dizer, o nosso principal cartão de visita. O pessoal começou a nos apresentar a outras pessoas, porque quando você está gozando de algo que é bom, naturalmente você quer dividir com outras pessoas. Olha, eu estava assim, uma pessoa veio e de repente organizou minha vida, me orientou dessa forma. Então é natural que ela vai divulgar e querer que aquela pessoa também, né, passe pela mesma experiência. Então, é isso que a gente tem vivenciado. Graças a Deus, a gente procura estabelecer, né, um bom relacionamento, né, dentro da segurança jurídica, dentro dos princípios contábeis, dentro do respeito. E, assim, com zelo realmente ao que é do outro, né? Sim, até mesmo pela confiança, né? Exato, pela confiança dada ao nosso trabalho, porque a gente acaba entrando nas finanças do outro, a gente sabe o volume de renda, o volume de despesas. Então, é uma relação realmente de confiança. Se você não tem confiança, não é interessante manter, mas graças a Deus isso é o que tem nos estabelecido. E até mesmo, né, dos últimos anos para cá, essa relação de confiança, transparência, ela ainda fechou um pouco mais o cerco com a LGPD, né? Porque antes era uma relação totalmente de confiança, hoje é uma relação mais jurídica, né? Porque a gente, como contador, tem todo aquele zelo pelas informações, tem todo aquele cuidado com o descarte. Então, além dessa questão da confiança invisível ali que existe, também tem hoje a questão da segurança que envolve a própria lei de proteção de dados, né? Então, juntando o útil ao agradável, né, a gente já está até mais resguardado hoje em dia. Exato. Tanto a gente como o cliente também, né? Exato. Aí uma das coisas que eu queria chegar também é referente aos seus primeiros clientes, né? Como foi o desenvolver os primeiros clientes? Você já me falou que inicialmente você tinha que conjugar o trabalho pessoal da Juliana com o profissional que você já tinha ali garantido, né? E nesse momento, assim, qual foi a pior dificuldade que você encontrou e como foi que você conseguiu sair dela, assim, para conseguir sobreviver? Porque se você está aqui hoje, você conseguiu sobreviver a ela, né? Então, assim, é até algo interessante, porque isso que você passou pode ser o que milhões de pessoas estão passando por aí. Então, estão conjugando ali o serviço da carteira de trabalho, CLT, com o serviço autônomo. Inclusive, muita gente acha que é preciso largar tudo para poder começar como autônomo, né? E, geralmente, a maioria dos casos, as pessoas fazem aquilo ali conjugado, né, para poder até se manter. E assim, qual foi o seu maior, vamos dizer assim, a sua maior dificuldade e como foi que você superou ela para estar aqui hoje? Dificuldade, Luiz, que eu lembro foi quando a gente necessitou de mão de obra. O nosso serviço é um serviço técnico, tá? As pessoas conseguem aprender, conseguem, é necessário ela ter uma desenvoltura, um interesse realmente. Qualquer pessoa pode aprender o nosso serviço, mas a gente trabalha muito com prazo, né? Tudo que a gente faz dentro da área da contabilidade, a gente tem um prazo para atender. Então, a dificuldade, vamos dizer, que eu encontrei realmente nessa área, enquanto eu dava conta de tudo, foi mais fácil. Eu consegui atender clientes, executar os serviços, mas chegou o ponto que eu dependi de ter pessoas, foi onde eu tive dificuldade. Encontrar pessoas preparadas. Às vezes, um profissional muito bem preparado, ele custa muito caro. Para a gente que está iniciando, isso pesa muito.
né? Não atender a expectativa que ele tinha. Então, o que é que a gente fez? A gente começou a preparar pessoas, né? Preparar pessoas para, em poucos meses, ela já conseguir dar conta do serviço. Então, Sim. vamos dizer, hoje, ainda é uma dificuldade que a gente tem dentro do escritório. É mão de obra, por quê? Porque as necessidades aumentaram, a Cefaz passou a ter mais exigências, então a gente precisa de mais pessoas para dar conta desse serviço. E como é um serviço técnico, realmente a gente precisa preparar pessoas. E preparar demanda tempo. A gente tem que conciliar os prazos para entregar os serviços e, ao mesmo tempo, estar preparando a pessoa no tempo também necessário Sim. que exige, né? É um tempo de preparo que realmente demanda um espaço de tempo. Então, a minha maior mesmo dificuldade foi essa parte. E Quando até hoje... passou daquela questão, depende de mim, né? Isso, daquilo que eu já não conseguia dar conta e que eu dependi de pessoas. A gente sofreu um pouco no início até preparar as pessoas, mas graças a Deus fluiu, deu certo. Mas de tempos em tempos a gente realmente recai novamente nessa parte, de depender de outros profissionais, de ter gente preparada para assumir, até porque é um serviço de muita responsabilidade, eu tenho muita insegurança em dividi-lo. Eu quero testar a pessoa ao máximo, né, do compromisso dela, né, em respeito àquele serviço, exato. Essa tem sido realmente a maior dificuldade. E assim, né, até mesmo com... Eu gosto de sempre exemplificar, né, com a migração que aconteceu do cupom fiscal para a NFCE, que eu acho que foi, assim, a minha lembrança uma migração, assim, que foi muito grande para mim na época, impactante, porque um dia a gente estava trabalhando com um talãozinho D1, não sei se você já deve ter trabalhado mais do que eu, inclusive, mas aqueles talões D1 que a gente lançava manual, era um trabalho chato, repetitivo, só que do nada, no outro mês você já era obrigado, a gente, no caso, o cliente já era obrigado a ter uma impressora térmica, ter um sistema, já era obrigado a gente a ajudar nas configurações. Então, tipo assim, foi uma mudança muito brusca. Aí essa mudança também acarretou em mais cruzamentos de informações, que é o que a gente está vivendo hoje. Tudo aquilo que alguns anos atrás a gente achou que não ia se concretizar, hoje está concretizado. Que assim, eu lembro muito naquele período da gente não acreditar que a própria Secretaria da Fazenda ela ia conseguir ter tantas informações a ponto de encontrar uma vírgulazinha, um zerozinho ali, um décimo de diferença. Aí a gente hoje passa por isso, né? De ter que estar sempre tendo muita atenção com os clientes, principalmente no que se diz em questão de emissão de nota, cartão de crédito. E assim, eu acho que essa até hoje é uma das maiores dificuldades para todos os contadores, né? E, tipo, acho que no seu caso não foi diferente. Na atualidade, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em manter tudo dentro da conformidade, por causa dessas normas da Cefaz. Aí fala um pouco sobre essa questão da malha fiscal, sobre essa questão de como orientar o cliente. Você, como contadora, como é que você faz esse papel? Então, você está citando a transição da nota fiscal, quando era em talão, onde a gente simplesmente descrevia, né, ali o nome do produto e o valor, para passar o processo da nota fiscal eletrônica. Realmente é uma dificuldade que a gente enfrentou no início, na transição foi terrível, né, toda essa adequação, a Cefaz deu um prazo, mas ainda assim é uma mudança muito brusca, porque tem pessoas que empreendem, mas ainda não têm um conhecimento técnico em informática para se adequar a essa área, e outras que não conseguem ter funcionários específicos para atender essa área. Isso é uma coisa que se arrasta até hoje. Até hoje a gente tem clientes ainda que têm dificuldade em adequação a um sistema de emissão de nota fiscal eletrônica, né? O que acontece hoje? A Cefaz Alagoas, praticamente, ela tem acesso a todo o volume de receita, hoje, transacionado por meios eletrônicos. Tanto é que quando o cliente manda para a gente as vendas do mês, né? Um exemplo, ele mandou 30 mil reais. No outro mês, a Cefaz já está cruzando aqueles 30 mil declarados com todas as fontes de transações por meios eletrônicos. Ela compara se na maquineta ele passou só 30, se via Pix ele recebeu só 30. Tem o cruzamento também agora até dos boletos que a empresa emite. Então, os meios eletrônicos é uma forma já dela conferir se de fato aquela foi a receita dele no mês. Então, há uma necessidade de adequação do cliente
a emissão de nota fiscal. Então, cada venda que ele faz, naturalmente, é uma receita da empresa. Cada venda tem que ocorrer a emissão da nota fiscal. Então, quando há essa quebra, de repente ele fez uma venda em cartão e não emitiu a nota fiscal, o volume de vendas que ele manda para a contabilidade, que é através das notas fiscais, ele não vai coincidir com as vendas efetivas. Aí a Cefaz compara essas notas com as vendas, né, autorizadas na maquineta dele de cartão de crédito e vê que houve uma divergência. Essa divergência, ela aponta num relatório, né, de malha fiscal e já praticamente instiga a fazer a correção. Ela praticamente diz assim, olha, você me declarou X, mas eu encontrei Y. Então, me aponta aqui onde é que está o erro, né? E já sugere a correção. No momento atual, ela ainda permite a correção, mas em reuniões que a gente já teve, já foi sinalizado que se houver uma notificação, ela não vai mais dar tempo para correção, ela vai tratar como sonegação. A diferença maior que ela encontrar, ela vai escriturar, lavrar um termo de infração e, de repente, cobrar até o imposto dobrado como multa, porque ali houve um desvio realmente da informação correta. Então, hoje a gente vive isso e esse cenário ele tem gerado muito trabalho dentro do escritório de contabilidade. Essa falta de ajuste, essa falta de organização por parte das empresas, ela desequilibra, né, o processo contábil em si. A gente faz todas as declarações em cima das informações que vêm, mas quando passa pelo cruzamento e a informação foi divergente, aquele mês praticamente tem que ser todo refeito. E quando eu digo todo, não é só um ponto que eu preciso ajustar, são vários que têm que ser alinhados. Então, é outro percalço que a gente tem e é por isso hoje a dor da falta da mão de obra. Porque esse resserviço, que realmente praticamente é manual, porque eu vou refazer, eu dependo de pessoas. Além dos prazos que a gente tem regular, porque contabilidade tem prazo para tudo. Para tudo. E se eu não atender o prazo, não é só uma medida disciplinar. Se eu não atender o prazo, eu tenho uma multa a ser paga. E é a responsabilidade do escritório em atender todos esses prazos. Aí, quando a gente lida com os serviços mensais, mais os serviços que têm que ser refeitos, como que a gente consegue encaixar isso, né, dentro do quadro que a gente tem dentro do escritório? Sim. Então, a gente recomenda sempre, orienta os clientes, sinaliza para eles essas divergências quando a gente encontra, tenta entender o que aconteceu. Às vezes, assim, houve realmente uma distração em não ter emitido uma nota fiscal específica, mas a gente já mostrou que a Cefaz tem acompanhado isso, então precisa redobrar realmente essa atenção, precisa conferir, pelo menos antes do fechamento do mês, né, as vendas que ocorreram com os meios eletrônicos, né, para que não venha apontar uma divergência depois, porque essa divergência ela pode hoje ser corrigida, né, mas já exige um trabalho, um retrabalho. Mas vai chegar um momento, e está se aproximando desse momento, de realmente ensejar uma multa, realmente, essa divergência. Quando você falou sobre assim, há muito tempo a gente escuta da Cefaz e a gente sentia assim, isso vai acontecer, né? A todo momento era uma informação, olha, isso vai acontecer, a gente esperava sim ou não. Hoje, os cruzamentos que ela já faz, já existem 16 malhas onde eles apontam as divergências encontradas num cruzamento de informações de sistema. E com a inteligência artificial, agora a gente... Não, então mais inclusive, já se assusta. ativas tem 16, mas naquela palestra, né, da Cefaz, ela disse que já tem mais de 100, né? Mais de 100. Que ainda estão lá em fase de finalização. Exato. A gente só tem 16 ativas, né? Então, imagina quando lançarem mais. Dá para traçar um diagnóstico completo do cliente. Tem um acesso, inclusive, que é o acesso do monitoramento, né, do contribuinte. Esse monitoramento mostra até em gráfico qual foi o horário da última nota emitida, o número dela, o produto que foi vendido. Ele lista também, esse monitoramento mostra quais os produtos mais vendidos daquela empresa, né? Sim. Então, assim... E o que é que isso diz, né? Ele está comprando esses produtos. Exato. E ali... já gera outras especulações, né? Dá para traçar vários diagnósticos, né? Produtos sendo vendidos sem ter havido a compra deles, né, para dentro da empresa. Pode caracterizar um produto que não houve uma emissão de nota, porque não, né, a Cefaz cruzou e não encontrou. Então, assim, são relatórios hoje já disponíveis que denunciam que eles têm acesso a toda a informação. Dá para traçar um diagnóstico, né, muito claro do cenário de cada empresa. Eles conhecem cada uma,
né? Já fica claro também, né, que hoje em dia não adianta mais o cliente não enviar a documentação achando Uhum. que ele não vai pagar mais imposto, né? Exatamente. Até porque os outros meios entregam. Hoje, quando você faz uma venda na maquineta, a própria administradora da maquineta já tem a determinação de entregar isso ao fisco, né? É Antes mesmo verdade. que você informe. Na realidade, quando a contabilidade informa o que um contribuinte fez, é só uma confissão espontânea. Na realidade, os órgãos fiscalizadores já sabem, né, já têm as informações, mas aguarda que espontaneamente você aponte o que você realizou. E é aí que eles Você vai realmente ficar ali, no cruzam. mínimo, você vai ficar 5 anos à mercê deles não cobrarem nada, né? Mas geralmente cobram, né? Geralmente cobram e, assim, a informatização a gente fala pelas malhas, que nos últimos 2 anos, né, ela Sim. nos deu muito trabalho, que são esses apontamentos já se faz, muito trabalho. Toda a ação fiscal compreende os últimos 5 anos, então hoje a gente confere a situação da empresa, está tudo regulado e, de repente, arrasta situações aí desde 2020. Exato. E traz novas coisas para corrigir, porque eles estão aprimorando cada vez mais o sistema, né? Então, assim, a gente recomenda que todas as empresas se organizem administrativamente, zelem do próprio negócio, né? Porque essas divergências, elas vão acontecer nesses que não se organizaram. E são divergências que vão gerar retrabalho, isso vai ter custo a mais para a empresa. Se apontar um imposto lá de 2020 para pagar, esse imposto está vencido lá de 2020. Então, vai ter juros e multa até o momento presente. Sim. Né? Que já praticamente tira a margem de lucro esperada da venda daqueles produtos na época. Então, assim, a organização realmente é necessária. É verdade. E assim, né, hoje em dia já não se aplica mais aquela velha estratégia de muitos empresários aí, dinossauros que existem, que é aquele famoso ato de passar o ano inteiro sem pagar nada para esperar o final do ano o parcelamento com redução. Então, isso daí, hoje em dia, praticamente já não dá certo mais, até porque os parcelamentos, eles, até quando surgem com redução, eles têm um período abrangido, né? Exato. Então, não adianta você achar que vai ficar sem pagar o ano todo e final do ano você vai regularizar aquilo. Não é assim mais que acontece, né? A gente até tem alguns parcelamentos, mas muitas vezes eles não abrangem todo o período. E voltando para a questão da Contabilize, você citou, né, toda a trajetória, todo o caminho e como é que chegou hoje lá na sua sede, ali próximo ao Bela Compra. Como é que foi a formação do local que você está hoje, da Contabilize em si? Do nome também, né? Como é que surgiu? Então, durante 2 anos nós ficamos num ponto alugado lá no centro, foi onde a gente se tornou conhecido, a gente fez a maior parte dos nossos clientes. E depois disso, nós tivemos a oportunidade de realmente adquirir um ponto ali próximo pela compra. Na época foi uma oportunidade boa, a gente se desfez de uma propriedade que a gente tinha, né? Fez a compra do ponto, fez a demolição e, consequentemente, a construção do escritório. Então, hoje a sede é nossa. O nome Contabilize, ele veio da ideia da funcionalidade da contabilidade. Eu achei correlacionado, achei interessante. E a gente alavancou Contabilize, assessoria e consultoria contábil. A consultoria, porque a contabilidade não é só o serviço técnico mensal, né? É a consultoria, vamos dizer, que é a parte mais válida da contabilidade, né? É a consultoria, o contato, a orientação ao cliente no dia a dia. Então, foi daí que surgiu o nome, né? Contabilize. A nossa sede foi projetada pela gente mesmo. Hoje a gente consegue acomodar até 10 pessoas. Temos um espaço anexo também. Fica bem localizado, próximo ao supermercado Bela Compra, bem acessível mesmo, tem estacionamento mais facilitado. Então, é isso. Que legal. Outra coisa que eu queria saber, a gente já está chegando perto do fim, mas aí eu queria saber algumas coisas antes de a gente finalizar. Hoje, assim, você tem um segmento maior de clientes, você trabalha com todos os ramos, como é que funciona, assim, sua carteira? Hoje a carteira é bem diversificada. Nós atendemos empresas desde a tributação do Simples Nacional até a empresa de lucro real. São os enquadramentos de tributação. Hoje o nosso nicho é mais de empresas de comércio. Eu acredito que em termos de volume geral, elas conseguem representar realmente o maior número de nicho
em todos os locais. Mas a gente atende desde a área de serviços, prestadores de serviços exclusivamente, até a área de indústria também. Nós temos indústria dentro do escritório. Então, qualquer nicho hoje, né, serviço, comércio, indústria, a gente consegue atender, inclusive fora do estado. Nós temos muitos clientes em Alagoas, em várias cidades, mas a gente atende também estado de Sergipe, Pernambuco. A gente consegue atender, já que a internet, né, permite essa flexibilidade, os grupos de apoio também. A legislação muda um pouco de estado para estado, mas a gente vai se apoiando e permite a gente ter essa expansão. Exatamente. Então, hoje a gente não tem mais limite, né? Não tem mais fronteira realmente. Chegamos ao nosso final. E eu gostaria, assim, que você deixasse uma mensagem para quem está começando agora, uma frase, algo que motive, né? Que as pessoas que estejam agora nesse momento tentando, igual você tentou, não desistam, né? Que elas continuem tentando, porque provavelmente persistindo é que elas vão conseguir. Então, eu queria que você deixasse, assim, uma dica, uma mensagem, algo que ajudasse alguém que está iniciando agora. É uma coisa que eu costumo falar também. Eu sou tutora na Anhanguera, dos cursos de contabilidade e administração, e é uma coisa que eu tento também passar para eles. É um serviço de muita responsabilidade, é interessante, é uma profissão muito, muito bonita, né, quando você olha a função do contador. Infelizmente, muitas vezes não reconhecida, mas aí, ainda assim, a gente não pode perder o valor, não pode perder, né, a responsabilidade no serviço que a gente presta. Uma coisa que eu falo sempre para eles assim, façam por gostar, realmente, queiram se identificar. Se não se identificar com a área, né, existem outras oportunidades de mercado, mas a partir do momento que você se identificar com a área, invista nela, se especialize cada vez mais, estude, porque a gente estuda todos os dias, né? Todo dia a gente aprende coisa nova lá dentro do escritório. E assim, façam com zelo, façam com muita responsabilidade, saibam precificar o serviço de vocês, né? Saibam se valorizar. E é possível, hoje tem espaço ainda para muita gente nessa área, até porque tem muitas empresas. Hoje a contabilidade se estendeu muito, né? Tem sempre alguém precisando desse serviço. Então, o conselho que eu dou é isso, agarre com muita responsabilidade, tenha zelo pelo patrimônio do outro, faça tudo dentro dos princípios da contabilidade e a coisa dá certo. Com certeza. Fechamos, né? Fechamos. Prazer, viu?